Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos o deputado federal Júlio Delgado, que é do PSB, deputado que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a famosa, mais do que nunca famosa, CCJ. Deputado, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, ouvintes da Super 91.7, aqui com a Ana, com a Delma e com você, Rodrigo. Bom dia a todos. Lembrando que nossa repórter Ana Luísa Faria, repórter aqui da Super, também da editoria de política do Jornal Tempo, mais uma vez com a gente aqui. Ana Luísa, bem-vinda, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, deputado, Delma, Rodrigo. Bom dia. Bom, deputado, o senhor horas atrás estava em Brasília, ontem à tarde a gente conversava, o senhor lá no meio da sessão, e o senhor parecia estar estupefato com aquilo que via na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tem sido uma das vozes mais altas no Congresso Nacional contra o governo Temer. Que análise o senhor faz ontem dos fatos que nós vimos, do troca-troca na CCJ e também da questão das emendas parlamentares liberadas a muitos deputados antes da votação? Olha, primeiro, a nossa expressão ontem lá na votação da CCJ era uma expressão tanto de indignação e de certa forma, tristeza até. Duplamente. A tristeza pelo meu partido, a gente tinha uma decisão tomada em bancada, assinada por mais de 23 deputados da bancada, que a gente votaria uníssonos a favor do prosseguimento da denúncia, e nós tivemos uma divisão na bancada. E uma outra questão é ver a manobra que foi utilizada do resultado artificial que foi alcançado pelo governo, pela base do governo, com as substituições. A gente, desde segunda-feira, trabalhamos claramente na questão dos votos que iriam ser alterados. Eu fiquei responsável por acompanhar essas substituições e pudemos ver, e nas mais de 20 substituições que houveram, isso resultaram em alteração de 11 votos. Então, se você pega o placar inicial do relatório do deputado Sérgio Sveiter e subtrai 11 votos dos 40 obtidos, você chegaria que eles teriam em torno de 29 e nós automaticamente não teríamos os 11, mas um talvez se abstivesse, como bem fez o presidente da comissão, o nosso mineiro Rodrigo Pacheco. Como presidente tem que manter o caráter de isenção, nós iríamos ter mais 10 votos dos 25 que tivemos, nós iríamos ter 35 e ganharíamos o parecer do relator pela admissibilidade. Uma outra coisa que era importante é que o tempo todo nós colocamos que a gente não se trata de ser contra o Temer. Primeiro é ser a favor do Brasil, mas a admissibilidade. A Câmara dos Deputados tinha o juízo de admissibilidade, assim como a Câmara faz um processo de impeachment. O impeachment é um processo político-administrativo que a Câmara admite e encaminha para o Senado Federal julgar. No caso desse processo de solicitação de instalação de processo, é um processo penal, a Câmara admite e encaminha para o Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento. E os nossos deputados, nossos colegas não quiseram sequer dar essa admissibilidade, dar essa autorização para que o Supremo pudesse processar o presidente. E essa é a vergonha. Num dia antes, nós tínhamos tido uma decisão do juiz Sérgio Moro condenando o ex-presidente Lula e dizendo que, por mais alto que a pessoa esteja, ela não podia estar acima da lei. O presidente Temer, que em vez de ser o exemplar, por mais alto que esteja, ele está no exercício do mandato. Ele não cometeu um crime político administrativo, ele cometeu uma ação penal, ele responde uma ação penal. E a não querer responder, se blindar na Câmara dos Deputados para que a sua base possa rechaçar a possibilidade dele ser investigado, se ele tem inocência, se ele tem culpa, se ele tem dolo. O primeiro responsável e interessado em fazer o julgamento deveria ser o próprio presidente. Não, ele se blinda na Câmara utilizando da maneira mais espúria, que são verbas públicas, recurso público, recurso do orçamento público, não é? O recurso do orçamento que está faltando para a emissão dos passaportes, o recurso do orçamento público que está faltando para o fechamento das unidades de INSS que atendem a população brasileira, recurso público da redução que nós tivemos essa semana anunciada do FIES. Esse mesmo recurso que está sendo retirado da população brasileira foi utilizado para liberar emendas para os parlamentares para votar contra a autorização. Deputado, tudo isso que aconteceu ontem lá na CCJ, isso afirma o que dizem os petistas, por exemplo, de que há um tratamento realmente diferenciado em relação ao ex-presidente Lula nessas investigações? Olha, eu nem digo que há um tratamento diferenciado com relação ao presidente Lula. Eu posso dizer a você
que nós temos um tratamento que foi feito numa instância, o juiz Sérgio Moro fez as suas avaliações, fez o seu voto, proferiu o seu parecer e sua decisão de uma instância inicial. Mas o próprio juiz Sérgio Moro, na sua decisão, deixa ao final isso que eu disse, e disse ao final, a figura do presidente da República, ela tem que ser exemplar. Mais do que ser julgado, é o interesse dele de ser investigado. Porque ele, como uma figura exemplar para o país, ele deveria ser diferenciado dos demais no exemplo, não na culpa. Porque se um cidadão hoje rouba um pote de manteiga, ele é denunciado, tem um inquérito, ele vai ter que responder. Se ele vai ser preso ou não, depende da delitude, como é que ele fez esse roubo desse pote de manteiga, desse óleo, para poder levar para casa. Agora, o presidente Michel Temer recebe o senhor Joesley depois das 10h40 da noite, com o codinome de Rodrigo, que entra no Palácio para negociações que envolvem o governo, que envolvem recursos, repasse de recursos, e nós vamos começar a ver. Nós tivemos ontem uma derrota àqueles que defendem a autorização, aqueles que defendem a investigação, mas é uma derrota que ainda está submetida a acompanhamento da sociedade. Todo mundo hoje está acompanhando e vendo como votaram os deputados, né? Como votaram todos os parlamentares. A pressão vai existir, nós já conseguimos uma vitória que o governo queria votar hoje no plenário, só que o governo não tinha número para poder rejeitar. Essa pressão vai acontecer nesses próximos 15 dias, e eu disse a vocês ontem, quando a gente estava fechando a vinda aqui, eu falei assim, se terminar, eu vou. Se não terminar, não tem jeito. Quando eu vi que eles não tinham número para poder votar isso, eu achei até bom, de certa forma, que a gente vai ter 15 dias para mais coisa acontecer. Deputado, você acha que isso daí vai ser bom para o presidente Temer ou não? Eu acho que vai ser péssimo. Por quê? Ontem mesmo nós já começamos a conhecer parte da delação do doleiro Funaro, que disse que entregava malas e malas de dinheiro para o Gedel Vieira Lima, que até anteontem estava preso, que era o nome que fazia interlocução com o senhor Michel Temer, que, segundo o diálogo do próprio Temer com o Joesley, ele disse assim, o Gedel agora não, ele tá com dificuldade. Então, quem eu procuro? Ele falou assim, procuro o Rodrigo, é pessoa da mais estreita confiança. E dias após essa fala, o Rodrigo é captado em vídeo, em áudio, em conversa, e saindo de uma pizzaria com uma mala de R$500 mil, que ele devolve. Ele assume o reconhecimento do delito porque ele devolve. Tudo bem que faltando R$35 mil, que depois ele faz um depósito, mas ele devolve o dinheiro. No reconhecimento que dentro daquela mala tinha o mesmo recurso que era tratado com o Gedel e passou a ser tratado com o Rocha Loures, substituindo o Gedel na operação e como o Laranja. O deputado delegado Valdir falou bem, o Correria. No mundo do crime, eles conhecem quem faz a prática, substituindo o criminoso principal, é o Correria. E o Gedel e o Rocha Loures eram os Correrias do senhor Michel Temer. Deputado, mas aí, diante desses fatos, você acha que esses deputados eles mudam o voto? Olha, depende da pressão da sociedade. Eu posso falar aqui, e não me nego nisso, com um pouco de tristeza também, porque nós tivemos dessas substituições, muitas substituições de deputados de Minas, e somente eu e o deputado Patrusano Enias que votamos pela admissibilidade, pela autorização para que o processo prosseguisse e fosse para o Supremo. Mas isso ainda é um parecer da CCJ, que, lógico, a gente reconhece que se fosse favorável seria melhor, mas ele ainda tem que ser submetido ao plenário. E no plenário todos os deputados votarão. E o senhor arrisca um placar, o senhor arrisca um resultado no plenário? Porque o Sérgio Sveiter, relator ontem, ele falou que esse placar na CCJ é mentiroso diante do troca-troca que o governo fez. É aquilo que eu falei, as substituições na CCJ, que era um órgão do parecer, elas surtiram efeito e se você subtrair, você chega num resultado favorável ao relatório do deputado Sveiter, competente o relatório do deputado Sveiter. Mas se você, no plenário não tem como substituir, só se o deputado morrer ou renunciar. Plenário, o deputado vai ser chamado e vai ter que dar o seu voto. E aí tem muitos dos 40 que votaram ontem não, infelizmente muitos mineiros, mas dos 513 serão chamados um a um. Vão ter como no impeachment dar o seu voto. Tem o constrangimento. Além de tudo, nós vamos fazer uma campanha clara, ostensiva. Aqueles que se ausentarem é porque não querem votar a autorização. Não adianta falar, eu não pude, que eu tive dor de barriga, passei mal, estava com dor de cabeça. Não tem isso. O deputado que se ausentar é porque não quer votar. Nós que precisamos dar o quórum de 342. É um quórum difícil.
E reconheço aqui agora que nesse momento, com essa vitória de Pirro alcançada ontem na CCJ, nós não temos esse número. Não temos esse número. Mas há tempo Mas suficiente. até o dia 2 de agosto, que foi a data marcada pelo presidente Rodrigo Maia, a gente espera alcançar pela pressão da sociedade. Tem muitos sites que já começaram, nós estamos acompanhando aí um inclusive dos artistas, o 342 agora, e outros surgirão. Hoje já recebi 3 ou 4 páginas de sites aqui de Minas colocando o nome dos deputados na CCJ que votaram contra ou favorável. Os jornais mesmo têm publicado isso. Eu acho que essa campanha é a campanha pela moralização. Se alguém condena ou elogia a condenação do ex-presidente Lula, eu não quero entrar no mérito daquele julgamento. Eu quero entrar o seguinte, pelo menos se autorize, e é a contradição, o governo chegou a comemorar a condenação do Lula e viu que foi um erro, pelo próprio voto do Moro, dizendo que se aqui for julgado por um elo de ligação, porque não tinha a prova satânica que o Rodrigo Janot chamou, também no caso do Michel, não existe a prova satânica, mas os indícios estão aí. E não se quer sequer autorizar a que o Supremo possa julgar o presidente Temer pelos atos cometidos. É uma contradição muito grande daqueles que representam o povo brasileiro. Deputado Júlio Delgado, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso pelo WhatsApp. Douglas de Santa Luzia pergunta: quando o senhor ajudou a derrubar a presidente Dilma, já não era previsível que Temer e sua turma estavam envolvidos em corrupção? Pergunta do Douglas de Santa Luzia. Ele estava envolvido em corrupção no governo da própria Dilma, porque o Temer foi vice da Dilma. Eu não votei na Dilma e nem no Temer, eu votei na Marina, que era a candidata do nosso partido. É importante dizer isso ao Douglas. Quando a gente votou pelo impeachment da presidente Dilma é porque tinha esgotado a capacidade de governabilidade por ela. Não reconheço aqui agora que o fato de ter votado o impeachment me impediria de votar agora a admissibilidade do Temer. E no dia da votação eu disse muito claro para quem presidia a sessão, que era o Cunha, que eu não ia me render aos golpes dele e que a hora dele ia chegar. E a hora dele chegou. A coerência está nessa história. É importante lembrar que os atos praticados que estão sendo julgados, boa parte dos PMDBistas que estão sendo julgados agora, ou que estão presos ou com tornozeleira, vamos lembrar, Gedel, Henrique Alves, Rocha Loures, Tadeu Filipelli. Tadeu Filipelli foi vice do governador do PT no Distrito Federal. É importante lembrar que esses atos praticados não foram nesse um ano do governo Temer. Foram antes, quando o Temer era vice e todas as pessoas estavam no governo da Dilma. O Eliseu Padilha foi ministro da Dilma, o Moreira Franco foi ministro da Dilma, o Gedel foi ministro e vice-presidente da Caixa Econômica quando fez no governo Lula-Dilma. Era uma parceria, era um conluio que acontecia entre o PT e o PMDB, que fazia parte do governo e lá instalou. A gente, só para poder retomar ao nosso ouvinte, que na Petrobras, por exemplo, tinham 2 diretores que operavam. O Duque operava para o PT e o senhor Severo, todos 2 com tornozeleira, um preso, o outro com tornozeleira, operava para o PMDB. E eles faziam todas as negociatas envolvendo isso. E hoje, boa parte da turma que cerca o Temer está ou preso ou com tornozeleira, e nós temos o dever de investigar também o Temer. Se havia alguma organização criminosa chefiada pelo ex-presidente Lula, continua havendo organização criminosa chefiada pelo Temer que funcionava dentro do governo Lula-Dilma e que só continuou. E a gente tem que fazer essa depuração pelo bem da sociedade. Acho que a sociedade não suporta mais isso. Acho que a sociedade quer mudar e a possibilidade de mudar se dá com a autorização para que o Temer seja julgado. Até porque não me satisfaz. Se o Temer for afastado depois pelo Supremo, se nós autorizarmos, quem assume é o Rodrigo Maia, e que era da mesma turma. Para mim, não se trata disso. Se trata de fazer a correção, de se buscar a investigação sobre quem quer que seja. Você defenderia diretas? Não, eu defendo que a gente tenha antecipação das eleições. Eu sempre defendi diretas, e eu defendi isso dentro do meu partido em 2015, que a gente tinha esgotado a capacidade de governo da Dilma, que ela tivesse a grandeza política de entender que ela não tinha mais condição de continuar e fazer uma correlação de antecipar as eleições, e nós fazemos eleições diretas. Depois a gente sabe que hoje está muito... O país não suporta nesse momento. Nós temos eleições, por exemplo, em novembro desse ano e temos eleições em outubro de novo. Então, mais prudente nesse momento seria que nós fizéssemos eleições gerais, antecipar as eleições. O senhor a eleição de outubro de 18... Temer aguenta? Quem? O senhor acredita que o presidente Temer chega até o final do Olha, mandato? a gente vê hoje essa distorção entre aqueles. Eu defendo a investigação e a autorização para que o Temer continue.
Mas eu não vou negar o que eu tenho dito em todo lugar, e é importante que vocês saibam isso aqui em primeira mão. Hoje tem muito interesse que o Temer continue sangrando, inclusive do PT, que, segundo o ouvinte, coloca aí, foi vitimado pela saída, pelo golpe, que eles chamam, que o PMDB teria dado, né, na conspiração para tirar a Dilma, para assumir o PMDB, e agora o PT se beneficia disso, logicamente, porque o governo é um desastre, o fechamento das estruturas públicas, o governo não consegue se manter, além de manter essa estrutura de liberar emendas para poder salvar a sua pele, é a única estrutura hoje que o Temer faz. Ele só conseguiu aprovar a trabalhista porque ela já tinha sido aprovada na Câmara e estava no Senado, mas todo mundo sabe que a reforma da Previdência já subiu no telhado, não será votada mais esse ano, não tem clima para isso. E enquanto mais o governo Temer sangrar, mais o PT se beneficia dessa atitude. Então, essa sangria é boa para o PT, essa sangria é boa para que eles possam continuar fazendo a sua campanha em cima disso, e a sangria é ruim para o país. Nós queremos que todos sejam investigados, que aqueles que sejam investigados e que comprem responsabilidade possam pagar pelo que cometeu. Eu não acho que ninguém pode ser condenado previamente. Nós não estamos condenando o presidente Temer, nós estamos simplesmente tentando dar uma autorização para que o Supremo faça e investigar aquilo tudo. Depois de investigado, ele pode provar a sua inocência ou a sua culpa, o que a gente acredita que tenha acontecido. Nós estamos conversando com o deputado federal Júlio Delgado, do PSB, ele que é integrante da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputado, tem mais uma pergunta de ouvinte aqui, o José Duarte, do bairro Céu Azul, aqui em Belo Horizonte. Bom dia, deputado. O senhor sabe quando Cunha vai delatar Temer e outros mais? Só para José Maria, né? José Duarte. José Duarte. O Cunha já está falando, e isso é muito bom. Para você ter uma ideia, Zé Duarte, a delação do Odebrecht tinha 72 anexos. A delação do Cunha, que já está delatando, que já entregou a sua proposta para o Ministério Público, tem 100 anexos. O Eduardo Cunha, quando começar a falar, vai entregar muita gente. Por isso que, como a Delma me perguntou, a gente tem aí muita coisa acontecendo nesses próximos 15 dias. Se o Funaro já está falando, se o Cunha vai falar, se a pressão da sociedade sobre aqueles deputados que já votaram contra a autorização, a admissibilidade da denúncia e o surgimento de fatos novos, que a gente sabe que o procurador Rodrigo Janot vai apresentar outras denúncias, nós vamos ter esse processo de novo na CCJ e uma outra votação da outra denúncia no plenário da Câmara. Portanto, confirmando a pergunta da Ana e da Delma, a sangria vai continuar, o presidente Temer vai ter que uma hora dizer que quer responder pelos seus atos perante a justiça, que é onde responde todo cidadão e cidadã brasileira. Ele não está acima do bem e do mal para não ser sequer avaliado ou denunciado, como foi, ser investigado pela justiça brasileira. E esse é um dever da Casa do Povo. Por isso que esse julgamento não vai para o Senado, porque o Senado representa os estados, tanto que é a representação igual para todos os estados. Por isso que é crime político administrativo. O crime comum é julgado pelo Tribunal do Júri, pelo povo. E a Câmara é a Casa do Povo. A Câmara é que autoriza a investigação do presidente, e isso nós temos o dever cívico e cidadão de representar o povo brasileiro e dar essa autorização. O senhor disse que o presidente tem que dar exemplo, tem que ser exemplar. Ele tem declarado que, se passar pelo Congresso, ele tem certeza que no STF não passa. Dar esse tipo de declaração, como fica a imagem do presidente? Ele se complica ainda mais? Eu acho que ele praticamente libera os seus aliados na Câmara, não precisa gastar tanto dinheiro de emendas. Eu disse isso ontem na fundamentação do nosso voto. Se o Temer parasse para pensar, e ele disse que tem os números para barrar a investigação no Supremo, talvez seja muito mais fácil ele fazer isso no Supremo e deixar nós autorizarmos para que o Supremo julgue, para provar a sua inocência. Porque um pedido do advogado de defesa, igual fez ontem, que a Câmara desautorize a instalação de um processo, ele está pedindo para a gente não cumprir nosso papel. Esse foi o pedido final do advogado. E aí, o Temer teria muito mais tranquilidade até, diante da realidade. Porque em 2019, o Temer perde o foro. E aí quem vai julgar dele é o Moro. E o Moro pode fazer com o Temer a mesma coisa que fez com o Lula. E já deixou isso das entrelinhas na sua decisão proferida
na última quarta-feira, quando condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, o senhor falou agora há pouco e lamentou a postura da bancada mineira na CCJ. Lembrando que só o senhor e o deputado federal Patrus Ananias votaram contra o presidente Temer na reunião de ontem lá na comissão. Houve alguma reunião da bancada mineira? Vocês chegaram a discutir esse assunto? Como é que está a interlocução da bancada dos nossos 53 deputados federais? Ela ainda existe. Infelizmente, eu não quero ficar aqui nominando. Houve ontem, inclusive, a fala de líderes que não votaram, mas indicaram a união e a unidade da bancada mineira e a nossa satisfação. A única coisa que nos uniu foi a nossa satisfação na condução pelo deputado Rodrigo Pacheco. Ele realmente foi ímpar e aí sim, conversando com todos nós, individualmente ou em grupos, dizia que não votaria pela isenção, até porque ele votará no plenário, e no plenário ele é um deputado, não é o presidente da comissão, mas outras denúncias chegarão, e ele não pode tomar partido diante de outras denúncias que passarão também pela Comissão de Constituição e Justiça que ele preside. Agora, os outros não. Os outros foram os motivos, os seus partidos, fechamento de questão desses partidos, as chamadas liberações de verbas orçamentárias e a triste mudança. Nós tivemos, aí eu tenho que ressaltar aqui, porque a gente tem que elogiar. Nós tínhamos já a declaração de voto de um membro ativo da Comissão de Constituição e Justiça, que era o deputado Lincoln Portela, que foi tirado pelo PRB. Foi substituído por um deputado de outro estado. E outros deputados de outros partidos tiraram deputados de outros estados e incluíram deputados aqui de Minas que nunca tiveram participação na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Paulo Abiac, eu não. O deputado Paulo Abiac, eu tinha uma formação em função da relação dele com o PSDB e com a atitude tida pelo PMDB no Senado, quando arquivou o processo contra o senador Aécio Neves. Parece que foi até um voto de reciprocidade, mas o deputado Albiac é um deputado presente na comissão. Ele é da Comissão de Constituição e Justiça. E aí nós sabíamos já que o voto dele seria contrário à admissibilidade, tanto que ele foi escolhido pelo presidente Rodrigo para fazer o voto vencedor. Voto que aí nós votamos contrário e eles votaram favoravelmente. Mas outros deputados que nunca tiveram participação na CCJ estrearam na CCJ e eu posso, infelizmente, dizer que estrearam de uma forma muito negativa para a representação que fazem do povo de Minas Gerais. Deputado Júlio Delgado, para a gente encerrar a entrevista, a gente está caminhando para o final aqui, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais vão ser os próximos passos dessas negociações para a votação do dia 2 de agosto. Pessoalmente, o que o senhor pretende fazer? Primeiro é a consolidação dessa posição na nossa bancada. Se a gente precisa de 2/3 e a gente tem que pensar nisso em cada bancada para a gente fazer o nosso trabalho. Por exemplo, o PSB somos 36 deputados. Se a gente quer alcançar de cada 3 deputados, 2 votarem favoravelmente, a gente tem que buscar 24 votos nessa bancada. Eu acredito que isso a gente tenha. Essa é uma ação, primeiro, interna. E depois é de convencimento dos colegas. Convencimento e constrangimento. Eu espero que a sociedade possa fazer o seu papel. Já são conhecidos os votos, pelo menos de 40, né? Ontem tinha deputado que estava lá sendo computado como voto do governo e já naquela pressão popular na CCJ houve a mudança de um voto, e aí eu digo aqui que é o deputado Laércio, do Solidariedade, que votaria contra e ele acabou votando conosco, votou a favor da admissibilidade. E isso vai acontecer com todos os deputados, não só da CCJ, que a gente já conhece os votos, mas os 513. E aí, na hora dos 513, nós vamos ter que botar em xeque aqueles deputados aqui de Minas que votam com sua representação, votam com seu eleitor, votam como pensa 95% da população brasileira, que não é ser contra ou a favor do Temer, só quer que ele seja investigado. Nós só estamos fazendo um pedido simples. Todo cidadão tem o direito de ser investigado e provar a sua inocência. E isso vai ser feito, e espero que seja feito, e a gente vai colocar isso claramente nesse processo para a gente alcançar o número e dar essa autorização para que a gente possa voltar à normalidade política. Graças a Deus e por sorte, a gente tem visto um movimento de descolamento da política com a economia tem andado descolada da política, e na política, para a gente poder ser exemplar para fora, para o presidente Temer não ser desprezado, como foi no encontro agora do G20, a gente tem que ter um presidente que esteja legitimado pelo povo brasileiro com as reformas que estão sendo colocadas. As últimas visitas do presidente Temer aí fora, na Rússia, na Noruega e agora no G20, na Alemanha, foram desastrosas para a representação brasileira, e é isso que o povo brasileiro tem que pensar um pouco. O presidente tem que estar legitimado, credenciado pelo povo para poder falar em nome dele.
Muito obrigado, então, deputado federal Júlio Delgado, do PSB, integrante da CCJ, pela visita, pela entrevista aqui à Super Notícia FM. É um prazer aqui estar falando com você, Rodrigo. Agradecer o carinho aí da Delma e da Ana Luísa. E nós estamos às ordens, acompanhando vocês também no Super Notícia. Já peguei algumas estradas viajando aí, escutando o debate de vocês na manhã de todos os dias. Parabéns e muito obrigado.